Bem, gente, bem-vindo a mais uma videoaula que vamos falar sobre ela. Função e procedimento, na linguagem C. Função e procedimento é um conjunto de instruções criadas para cumprir uma tarefa específica com o nome para referenciá-las. Por exemplo, nós usamos a função, o procedimento scanf, a função poll, a função sqrt, que tem algumas atribuições específicas. O procedimento scanf, ele pega o valor que o usuário digitou e coloca em uma variável, nosso programa. A função poll e QS quadrada, a poll retorna um número elevado a outro, que é a potência do outro, e sqrt é a raiz quadrada de um número. Então tem funções específicas. Então quando usamos elas, nós não nos preocupamos como ela funciona, queremos só o resultado delas. Então a função e procedimentos dividem grandes tarefas de computação em tarefas menores, mais fáceis, permite as pessoas trabalharem sobre o que as outras já fizeram, em vez de partir do nada. Então, quando você criar um programa em C, você não teve que aprender como é que eu vou pegar um caractere digitado no teclado, na memória do computador, pegar o endereço de memória, botar no meu programa. Não, você não teve que se preocupar com isso. Quem se preocupou com tudo isso foi a função scanf. A função raiz quadrada, você não se preocupou em como é que ela calcula a raiz quadrada. Você usou ela e recebeu a raiz quadrada de um número. Então ficou mais fácil, é como se fossem serviços serem feitos. Então o problema fica mais fácil do que você mesmo calcular com raiz quadrada no seu programa. Elas não exigem que você saiba esses detalhes, pode utilizá-las. Usou a printf também, sem saber como é que funciona a printf, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui um programa que eu tenho uma, duas funções. Uma função calcula a raiz de uma equação de segundo grau, raiz 1, e outra calcula a raiz 2 de uma função, uma equação do segundo grau. Ela não está aparecendo aqui porque eu ocultei elas, tá, gente? Só apertar mais aqui que ela aparece. Então, aqui no meu programa, eu criei as variáveis coeficiente A, B, C, raiz 1, raiz 2. Eu quero saber qual é a raiz da equação de segundo grau. A primeira raiz e a segunda raiz, né? As raízes possíveis. Aqui eu não estou tratando se existe a raiz, se é só uma raiz ou se são duas raízes. Aqui eu estou só tratando o cálculo delas direto usando a fórmula de Bhaskara, né? Bem conhecida por todos. Bom, então aqui eu peço o coeficiente A, o B e o C. E depois eu pego raiz 1 é igual calcular raiz 1, passo o coeficiente A, B e C como um argumento parâmetro, e ele calcula e retorna para mim a raiz 1. Na raiz 2, calcular a raiz 2, passo o coeficiente A, B e C e retorna para mim a raiz 2. Aqui no meu programa, eu não me preocupei em como foi feito o cálculo da raiz. Eu não implementei aqui a função de Bhaskara, por exemplo, para poder calcular essas raízes. Onde é que eu implementei elas? Aqui em cima. Então eu dividi o meu trabalho em dois. Um, pegar a informação do usuário, e o outro, fazer o cálculo da raiz 1, fazer o cálculo da raiz 2. Ficou mais simples do que eu fazer ao longo do programa todo. E até mais fácil de gerenciar. Por exemplo, tá voltando a raiz errada. Ah, qual é o problema? Bom, aí eu venho aqui na minha cálculo, ó, raiz 1 tá errada. Então eu venho aqui no cálculo raiz 1, ver que tá errado aqui, eu vou específico nela. Ou então, tá voltando um valor totalmente aleatório. Eu vejo que o problema foi aqui, que eu peguei o dado errado. Então, quando eu divido em módulos, fica mais fácil de eu gerenciar meu problema e poder tratá-lo. Eu tinha um problema de receber do usuário a informação, saber qual é o coeficiente A, B, C, e calcular, usando Bhaskara, e saber a raiz 1 e a raiz 2. E a raiz 2. Dividir isso em partes. Aqui pega do usuário, aqui calcula a raiz 1, aqui calcula a raiz 2 usando Bhaskara. E aqui exibe o resultado aqui embaixo. Então nós mesmos podemos criar funções para facilitar nossos programas. Aqui está o resultado. Coisa de 10, 5 menos 15, raiz 100, raiz 150. Raiz 1, raiz 2. Outro ponto importante de funções é a capacidade de utilizá-las várias vezes ao longo do código. Qualquer sequência de instruções que apareça mais de uma vez no seu código é candidata a ser uma função. Pode ser chamada, ou seja, executada muitas vezes ao decorrer do programa. Então, por exemplo, isso aqui é o meu procedimento imprimir menu. Mas a gente vê diferente de função e procedimento.
que ele vai fazer? Ele imprime o menu para mim. Então eu tenho o meu principal, eu quero uma resposta do meu usuário. Enquanto o usuário não digitar o valor 11, que é o valor de saída, eu mostro para ele esse menu aqui de cima. Sempre. Então, em vez de eu sempre ficar aqui escrevendo menu direto, né? Todas aqui, eu só chamar a função imprimir menu e ele imprime para mim toda vez que eu quiser esse menu. Facilitou minha vida. Ah, quero alterar o menu. É só vir na função e alterar ele. Eu altero só num único lugar. Não precisa alterar em todas as partes do meu programa que eu fiz ela. A mesma coisa quando você, por exemplo, precisa calcular a soma do quadrado dos termos ao seu programa. Você precisa ficar sempre fazendo a soma do quadrado deles. Pode criar uma função que receba os dois valores e calcule a soma do quadrado deles para você. Ou então que calcula o seno, cosseno, tangente. Ou então calcula a teorema do Pitágoras, a hipotenusa. Você usa a função para calcular ao longo do seu programa. Então, se você usa mais de uma vez, é uma grande quantidade de ser uma função ou um procedimento. Então, aparece assim, ó, para mim. Um programa pode ter uma ou mais funções, sendo obrigatoriamente, dentre elas, a função main. A gente sempre escreve int main, por quê? O main quer dizer o principal. É onde o programa irá executar. É onde o compilador vai compilar o programa e o computador vai saber onde ele vai iniciar a instrução, para não ter problema. Então, por isso, sempre iniciamos com a função main. Sempre tem a main. No mínimo, a main tem que ter. Então, a gente pode ter quantas funções nós quisermos, nós fomos criando ela. Por exemplo, isso aqui foi criado um procedimento. Temos dois tipos. Função, ela retorna algum valor, executando as instruções no seu escopo. Então ela vai retornar um valor para mim, um inteiro, um float, um double, um char, não sei. Ela retorna algo para mim. O procedimento não retorna nenhum valor, apenas executa a instrução dentro do seu escopo. Ah, qual seria a diferença dos dois? Vem aqui, ó. Calcula raiz é uma função. Ela vai retornar um valor do tipo float real para mim. Então ela vai retornar. É o que ela fez aqui, ó. Ela calcula, retorna um valor e ele é atribuído à variável raiz 1. Já essa aqui, imprime menu, é um procedimento. Não retorna nenhum valor. Não tem nenhum valor retornando. É tipo void, vazio, ó. Eu só usei ela e não retornou nenhum valor para nenhuma variável. É a diferença de função e procedimento. Então, a estrutura básica de uma função é o tipo dela, o nome da função e seus argumentos. Abre chaves, fecha chaves, instruções para o seu funcionamento, seus cálculos, returne o valor que a função retorna, o valor que chegou no cálculo que ela retorna. Então, por exemplo, essa função aqui, ela soma três números. Então, int, começa com int, está informando o tipo de valor que ela vai retornar. No caso, ele vai ser um inteiro. Soma três números é o nome da função. Ele tem que ser único ao longo do meu programa. Certo? É como é que eu vou chamar ela no meu programa. Tem que ser assim: soma três números. Com o T maiúsculo e o N maiúsculo. É o nome, eu que dou esse nome para ela. Isso aqui são os argumentos ou parâmetros da função. São as informações necessárias que quem vai usar essa minha função tem que me passar. Então, por exemplo, se eu quero somar três números, eu tenho que receber o quê? Os três números. Então, vai passar bem aqui esses parâmetros. Os argumentos é necessário informar o tipo deles. Qual tipo eu estou esperando? Bom, eu vou somar três números inteiros. Então, eu vou receber o parâmetro número 1, do tipo inteiro. Número 2, do tipo inteiro. Número 3, do tipo inteiro. Eu tenho que sempre informar o tipo deles também. E eu posso usar eles ao longo do meu programa com o nome que está aqui, ó. O valor que eu receber aqui no primeiro argumento, N1, segundo argumento, N2, terceiro argumento, N3. N1, N2, N3, usando a minha função. Chaves. Abre e fecha chaves. É o escopo da minha função, onde ela começa, onde ela termina. Tem que ter. Aqui vai ser as instruções da minha função, que eu vou fazer os cálculos necessários para ela. Esse aqui, int resultado, eu declarei uma variável dentro da minha função. É possível declarar variáveis dentro da função. A variável criada dentro da minha função ou procedimento, ela só vai existir dentro dela.
Então, a minha variável int resultado, eu não vou conseguir usar na minha variável, na minha função main. Só consigo usar no escopo em que ela foi declarada, ou seja, aqui até aqui. Eu não tenho acesso a elas em outras funções ou na função main. É o que chama de variável local. Então, se eu botar resultado função main, não vai ser reconhecido que não existe uma variável com essa declaração. Apenas na escopo da minha função. Aqui embaixo eu vou calcular, né? Vou aqui na variável resultado. Resultado, a soma de N1, N2, N3, que são meus argumentos. O argumento eu não preciso declarar aqui dentro, ele já é usado quando eu recebo ele. Tá? Então eu posso usar ele direto, são variáveis também. E, por fim, eu tenho que botar o comando return, que a função ela tem que retornar algo. Que ele vai retornar o resultado. Vai retornar o valor contido na variável resultado. Ou seja, a soma de N1, N2 e N3. E esse variável, esse valor tem que ser do tipo inteiro. Entendeu? Então, o meu return vai retornar um valor que tem que ser do mesmo tipo da minha função. Então, o tipo inteiro vai retornar um valor da variável do tipo inteiro, que é a soma dos três. Então, aqui ela é aplicado, né? Int soma, int, o tipo dela, o nome dela, os argumentos que ela recebe, separado por vírgula, tá? Argumento separado por vírgula. Aqui declara uma variável tipo resultado. Resultado, eu atribuo a soma de N1, N2 e N3, que são os argumentos que eu recebi. Os números têm que ser somados. E retorno o valor da variável resultado. Na minha main, onde inicia o programa, eu vou ter int número 1, número 2, número 3 e o valor da soma. Pedi para o usuário digitar o número deles, número 1, número 2, número 3. E na soma eu botei igual, chamei minha função soma 3 números, abre parênteses, passei como argumento número 1, número 2 e número 3. Tá? Aqui na minha função não teve diferença na posição deles, porque eu só estou somando. Mas se fosse outras operações, tem que ficar atento à posição de cada um deles que você define. Né? E como resultado deu aqui, ó, 5, número 1, 5, 6, 7, número 3 deu 18. Isso é a estrutura básica de uma função. Ela retorna um valor. Eu tenho que falar o tipo dela, o tipo do valor que ela retorna, e usar o comando return e informar para ele o que ela vai retornar. Já procedimento, ele vem com o nome void, nome procedimento, os argumentos e as instruções do procedimento. Sem o return. Ele não tem o return. O procedimento não retorna nada, ele só executa as tarefas. Então, por exemplo, aqui, um imprime menu. Void, que é vazio, ou seja, vai retornar nenhum valor. O nome do meu procedimento, imprime menu. No caso, ele pode receber parâmetros, mas no meu caso, do meu procedimento, no meu exemplo, ele não recebe. Só usa ele sem parâmetros. O escopo dela, início e fim, igualzinho a funções. E as instruções a serem executadas. Printf, ele vai imprimir em tela esse texto. A opção A, calcular área. Opção V, calcular volume. Opção P, calcular perímetro. E opção S, de sair. Vou ter que ficar sempre botando esse print. Eu crio só uma função imprimir menu e pronto. E só usar ela ao longo do meu main. E caso eu queira alterar a função, eu alterar o menu, eu altero nessa função. Um exemplo dela. Void, vazio, imprime menu é o nome do meu procedimento, não recebo argumento. O escopo inicia aqui, termina aqui. Printf, escolha a opção abaixo. Então tem 1, 2, 3, 4 até 11 e printf resposta. Quando eu vou no main, eu declarei o int resposta, resposta igual a 0. Enquanto a resposta for diferente de 11, ele vai imprimir menu. Ele vai imprimir o menu para mim. Enquanto for diferente de 11. E aí ele vai imprimir o menu para mim. Vai chamando sempre esse procedimento. Mais chamado de procedure também. Como é que ele fica? Então, atente-se que não tem return. Não tem return no meu procedimento. É vazio, é void. Não tem return no procedimento. Return é apenas na função, que o return tem que ser o mesmo tipo declarado na função de início. Então, essa é a diferença entre procedimento e função. Independentemente de se você quer criar procedimento ou função, terá que criar seu código, a função, o código da função antes da função main. Para você utilizar um programa.
A ideia é simples, porque o programa em C executa para baixo, né? Executando. Como é que ele vai usar uma função se ele não sabe como funciona antes? Então você tem que criar antes da sua função main. Outras linguagens têm suporte, pode criar depois, C++, Java, tem esses suportes. C tem esse ponto, criar antes. Tá? Antes de você poder utilizar, tem que criar ela, criar a sua estrutura. Tá? Então, para utilizar a função processamento, você precisa declarar o antes. A declaração da função é a sua própria criação. Você criando ela, está declarando essa função que ela existe, como ela funciona. Todos os passos para o compilador funcionar. Há uma possibilidade também de você criar a função após a função main, declarando o protótipo da função antes. Mas vamos abordar esse tipo de questão não, porque é mais comum você criar a função antes, tá? Então vamos usar como padrão criar a função antes do seu main, ok?